Olá, pequeno gafanhoto! Seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de banco de dados com MySQL. Infelizmente, a última aula. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor. E nessa última aula do seu curso de banco de dados, nós vamos terminar um assunto que ficou aberto da última aula. Nós vamos voltar a falar sobre o relacionamento entre tabelas e essa é a terceira e última parte sobre o assunto. Sim, o que a gente tinha visto na aula passada foi o relacionamento de uma tabela de 1 para muitos. E aí ficou aquela dúvida. Tá, mas a gente tem um relacionamento de 1 para 1, você ensinou como é que faz com a chave. A gente tem um relacionamento de 1 para muitos, você também ensinou na aula passada, mostrou até na prática como é que faz. Mas ficou aberto aquele assunto do relacionamento de muitos para muitos. Eu tenho muitas instâncias de um lado e muitas instâncias do outro e elas estão se relacionando. Como é que eu faço isso na prática? Porque é um tipo de relacionamento que acontece constantemente e que você vai ter que aprender a utilizar. Então, essa última aula eu reservei para me despedir de vocês e para mostrar esse importante recurso que você vai precisar caso você queira criar um banco de dados um pouquinho mais parrudo. Mais uma vez eu quero informar... mais uma vez eu quero tirar esse óculos porque eu não consigo olhar com esse negócio aqui. Vamos lá. Então vamos voltar. Mais uma vez, eu queria agradecer a você por todo esse carinho e eu queria mudar um pouquinho o protocolo. Eu queria te dizer o seguinte, nunca se esqueça, olha aqui, ó, aquela coisa de sempre. Clicando aqui, você assina o canal, o curso está acabando, assina o canal, vai vir mais outro curso aí. Não vai emendar uma semana na outra não, mas o próximo curso está vindo aí com muita novidade. Aqui desse lado, você vai ser desviado diretamente para a playlist. Assista o nosso curso sempre pelas playlists, porque assim, é mais fácil para você se organizar, para você ver o que você já assistiu, o que você não assistiu. Facilita a gente, porque a gente mantém você na sequência. E outra coisa, nunca se esqueça. Você precisa fazer essas aulas fazendo na prática. Não adianta. Tem gente que fala, eu não entendi nada de HTML. Você praticou? Ah, não, só assisti a aula. Não adianta, meu filho. Você precisa praticar. MySQL também. São muitos comandos, são muitos detalhes. A gente fez um funkzinho, né? Lembra do funkzinho que tá lá no... Create table, cria uma tabela, alter table. Eu tentei fazer de tudo para facilitar o seu aprendizado. Eu espero, sinceramente, de coração, que eu tenha conseguido. Parte do esforço é meu, de construir aula, de construir música, de construir os slides. E parte é sua, de praticar, de treinar, de colocar tudo e de criar um banco de dados que vem na sua cabeça, o que você está precisando, da sua necessidade. Só desse jeito, só dessa maneira, você vai conseguir aprender banco de dados. Mas vamos parar de enrolação, vamos para os nossos slides, que eles estão caprichados. Vamos dar uma recordada no que a gente fez na aula passada, antes de começar da nossa necessidade daqui para frente. Se você se lembra muito bem, esse foi o diagrama entidade-relacionamento que a gente construiu na aula passada e que nós fizemos um relacionamento onde um gafanhoto prefere um determinado curso. E preferir, nós entramos no consenso que você não prefere muitas coisas, você prefere uma coisa. É o seu curso preferido, é o seu curso predileto. Isso nos gera um relacionamento de uma instância de um lado com muitas instâncias de outro. Sendo assim, o que nós resolvemos é que cada gafanhoto só pode preferir um curso e cada curso pode ser preferido por vários gafanhotos. A técnica que eu utilizava para fazer esse tipo de relacionamento era trazer a chave primária do lado 1 para o lado muitos. Então eu trazia o ID curso de curso diretamente para o lado do gafanhoto. Então, curso preferido viraria uma chave estrangeira. Isso porque ele era uma chave primária em outro lado. Até aí tudo bem? Até aí tudo perfeito. Mas e os relacionamentos muitos para muitos? Como é que eu vou fazer a dinâmica das chaves? A gente viu isso na primeira parte dessa aula de relacionamentos. Então, se você não viu ainda ou se você já viu, mas já esqueceu, dá uma revisada sempre. Playlist aqui, ó. Procura a aula 14. Se eu não me engano, é a aula 14, que é a aula que fala sobre diagrama entidade-relacionamento. É a aula que fala sobre o modelo relacional. Mas vamos ver uma outra situação aqui. Vamos ver um outro tipo de relacionamento que pode existir entre gafanhoto e cursos. Você não necessariamente tem um tipo de relacionamento entre duas entidades. Pode ter vários relacionamentos. O exemplo que eu separei aqui, ó, é o gafanhoto assistir um determinado curso. Então, gafanhoto assiste curso. Como é que eu faço aqui? Eu vou fazer com que cada gafanhoto possa assistir vários cursos, então ele vai gerar um N ali, e que cada curso possa ser assistido por vários gafanhotos também. Isso nos gera um relacionamento assist, que é da cardinalidade muitos para muitos. Então, eu classifico esse relacionamento como um relacionamento
de cardinalidade muitos para muitos. E você deve se lembrar muito bem, ou então você vai precisar dar uma recordada na aula 14. Eu não tenho certeza se é 14 não, dá uma olhada lá, que é a aula de modelo relacional. O que vai acontecer quando eu tenho um relacionamento de muitos para muitos? Segue aqui contigo. Eu vou fazer o seguinte, esse N que era nas extremidades, eu vou trazer ele para o meio, vou transformar assist em uma entidade, olha o que aconteceu, e vou colocar as cardinalidades 1 do lado de fora, criando novos relacionamentos. Então, essa é a técnica. E a partir daí, eu gerei 2 relacionamentos de 1 para muitos, e aí eu vou utilizar as mesmas técnicas que eu utilizei anteriormente. Eu vou criar novos atributos, por exemplo, quem assiste, vou ter um identificador para assistir, e vou ter a data em que ele começou a assistir um curso, por exemplo, e eu vou ter que trazer as chaves. Então, eu vou trazer a chave primária de gafanhoto, então eu vou trazer o ID de gafanhoto para dentro de assist como uma chave estrangeira. Vou chamar de ID gafanhoto. Vou trazer também a chave primária de curso, que é ID curso, para dentro de assist, também como chave estrangeira, e eu vou chamar de ID curso. Então, eu utilizei aquela técnica da aula passada, que é trazer a chave primária do lado 1 para o lado muitos 2 vezes, porque eu tenho 2 relacionamentos. E aí eu tenho essa entidade central, e essa entidade central vai ter os 2 atributos normais dela, que são ID e data, e também 2 atributos especiais, que serão chaves estrangeiras. Para fazer isso, então, eu vou ter que utilizar o createTable, que é aquele comando que a gente já utiliza há algum tempo. Então, vou botar lá, createTable gafanhoto assiste curso. O nome dessa tabela pode ser qualquer um. Eu vou utilizar isso daqui por questões de didática, mas tem gente que só coloca, por exemplo, assiste. Tem gente que coloca, por exemplo, G assiste C, né? Então, eu vou utilizar nomes mais completos, só para a gente poder entender melhor e fixar esses conteúdos. E aí eu vou colocar os atributos. Como eu disse lá, por exemplo, eu vou criar um identificador de assistir. Então, eu vou colocar ID, int, not null e autoincremente. O not null ali é meio opcional, porque quando eu colocar ele como chave primária, automaticamente ele vai virar not null. Mas eu vou colocar explicitando também por questões educacionais. O segundo atributo é a data, eu vou botar data, que é do tipo date, boto uma vírgula. Vou colocar os 2 atributos que vão servir de chave estrangeira, ó, o ID gafanhoto, que é do tipo int. Nunca se esqueça, não é necessariamente do tipo int, nem toda chave estrangeira é do tipo int, mas ele tem que ser do mesmo tipo da chave primária originária. Então, a chave estrangeira tem que ser do mesmo tipo da chave primária, até porque a chave estrangeira é uma chave primária que está em outro lugar. Então, elas têm que ser do mesmo tipo. Não precisa ter o mesmo nome, mas o tipo tem que ser seguido. Também vou criar o ID curso, e agora nós vamos definir a chave primária. Vou botar primary key ID. Esse ID é o ID lá de cima, é esse ID daqui. Então, vou colocar aqui. Minha chave primária dessa tabela vai ser ID, que é esse atributo daqui de cima. Agora eu tenho que definir aqui embaixo as 2 chaves estrangeiras. Sim, 2 chaves estrangeiras, porque a gente viu que vai vir uma chave primária de cada lado e vai se juntar a essa entidade nova. Para fazer isso, a gente vai usar a mesma técnica da aula passada, nós vamos colocar lá foreign key, ID gafanhoto, references, gafanhoto ID. Isso é, eu vou fazer com que esse ID gafanhoto aqui se ligue com o ID da tabela de gafanhotos. Caso você tenha dificuldade em entender isso, é porque você não assistiu direito à aula passada. Então vai lá na aula 15 e assiste direito, pequeno gafanhoto. Essa aqui é a vantagem da gente ir para a playlist. Eu tô sempre te jogando para um lado e para o outro. Dá uma olhada na playlist. Eu não lembro se é desse lado ou desse lado que fica uma lista. Num dos lados está a playlist. Ou então aqui em cima, ó. Liga aqui em cima no izinho interativo, clicou, vai aparecer aqui do lado. Você clica lá na playlist e vai diretamente para a aula 15. Então, na aula 15, eu ensinei o uso do foreign key com references. Você precisa entender isso, porque eu vou fazer isso 2 vezes. Se você não entender como faz uma vez só, como é que você vai entender 2? E também você vai conseguir compreender a integridade referencial. Como é que funciona a integridade referencial? Eu não vou explicar isso de novo. Você cria relações entre as tabelas, onde você não permite atualizações, exclusões desnecessárias ou que tenham dados relacionados. É muito importante que você entenda isso, até para você poder justificar o uso das foreign keys. E vou criar uma segunda foreign key, como eu já sugeri aqui, que é a foreign key do ID curso, onde eu vou fazer com que o ID curso, que é esse meu atributo daqui, se relacione com o ID curso da tabela cursos. Então agora, chegou aquela hora, ó. Estala os dedos, estica as costas, abre o seu ambiente, abre todo o seu servidor, abre o Workbench e vamos trabalhar. Então, já estou aqui no Workbench, meu banco de dados não está aberto, então vou botar lá Use Cadastro. Então, já estou lá com cadastro. Eu tenho as tabelas curso e gafanhoto, está tudo lá bonitinho, como na aula passada. Vamos fazer aquele Create Table que a gente usou agora. Vou colocar Create Table, vou botar gafanhoto, assiste, curso, abro parênteses, fecha parênteses. Vou colocar aqui meu default cassette para o UTF-8, só para não esquecer lá no final. E agora vamos colocar os atributos aqui. Aqui dentro eu vou ter o ID da minha tabela, que eu vou criar como int, not null,
e auto-incremente. Tem que ter um underline aqui. Constraint, ele é bem limitado em relação a isso. Ponto e vírgula não, maldito, vírgula. Vou colocar aqui também a data, que é date. Vou colocar também as minhas chaves estrangeiras. ID gafanhoto, int, e o ID curso, int. A chave estrangeira também, se lá na sua chave primária você tiver alguma constraint especial, como por exemplo o default e tal, você também tem que colocar aqui. Vamos fazer agora a chave primária. Então vou botar aqui primary key, entre parênteses eu vou colocar ID, referenciando é esse ID daqui de cima. Também vamos colocar algumas foreign key. Tem gente que pergunta como é que faz para eu poder aparecer esse simplificado aqui. Se você fizer com pressa, ele não aparece. Se você apertar F, esperar um segundo e meio, ele vai começar a te ajudar. Foreign key, entre parênteses, ID gafanhoto, que é o campo daqui de cima. References, a minha tabela, que é gafanhotos. E o campo ID, que é o campo ID de gafanhotos. Se tiver em dúvida, você vem aqui ó, em tabelas, abre a tabela gafanhotos, abre a tabela columns, né, já que a coluna são os atributos da tabela. Eu tenho lá, ó, ID. Vou deixar fechado aqui. E vou criar a minha segunda foreign key, que é a ID curso, que vai referenciar na tabela cursos o ID curso. Acabou que ficou com o mesmo nome, né? ID curso aqui, você pode confundir. Esse ID curso daqui é esse ID curso aqui de cima. Esse ID curso daqui é o ID curso de cursos. Então, se eu abrir a tabela cursos de maneira similar, vai ter lá ID curso, que é o meu atributo. Colocamos a estrutura aqui. Vamos pressionar Ctrl Enter. Ele já criou a minha tabela. Vamos atualizar aqui, ver se ele criou a tabela aqui, ó. Agora eu tenho cursos, gafanhotos e eu tenho gafanhoto assiste curso. A nossa tabela está pronta. Agora a gente tem que entender como é que eu coloco o dado lá dentro. Que tipo de relação a gente vai fazer. Mais uma vez, eu vou trazer aquele meu exemplo que eu sempre faço com vocês. Vou dar aquela expandida caprichada aqui nas minhas entidades, então eu tenho gafanhoto assiste curso. Então vamos colocar alguns gafanhotos do lado esquerdo, vamos colocar alguns cursos do lado direito. Vamos fazer o seguinte, o primeiro gafanhoto ali de cima, ele vai assistir o curso de HTML5, por exemplo. Então eu vou fazer o gafanhoto, assiste, vou criar uma instância no do meio e vou fazer ele assistir o curso de HTML5. Então eu vou colocar nesse quadradinho preto, que você está vendo aí no meio, eu vou colocar o identificador do gafanhoto e vou colocar também o identificador do curso. Acabei de criar uma relação dizendo que esse gafanhoto vai assistir o curso de HTML. Também vou fazer ele assistir outro curso, ó. Vou criar uma outra instância e vou fazer ele assistir, por exemplo, o curso de Word. Então, acabei de criar outra ligação. O primeiro gafanhoto ali está assistindo dois cursos. Está assistindo o curso de HTML5 e o curso de Word. Como eu disse anteriormente, um mesmo gafanhoto pode assistir vários cursos. Vou fazer o Godofredo ali também assistir um curso. Vou fazer o Godofredo assistir HTML5. Tá? Só para mostrar que um curso pode ser visto por mais de uma pessoa. Então, vou fazer essa relação ali, ó. Faço o Godofredo apontar para assiste e assiste apontar para HTML5. Vou fazer também o Godofredo assistir um segundo curso, que é o curso de PHP. Então, tá lá o pequenininho lá em cima, tá assistindo dois cursos, o Godofredo também vai assistir dois cursos. E aí vem a Dolores e vai assistir 3 cursos. Vai logo de cara, vou fazer 3 referências para ela aqui. Ela vai assistir o curso de HTML5, o curso de PHP e o curso de Word. Ficou meio bagunçado, né? Mas é só você prestar atenção que dá para entender bonitinho. Presta atenção aqui, ó. Cada gafanhoto pode assistir, né, vários cursos. Então tem esse cara assistindo 2 cursos, esse cara assistindo 2 e essa aqui assistindo 3. E cada curso pode ser assistido por várias pessoas. Aqui, por exemplo, ó, o HTML5 está sendo assistido por 3 pessoas. O PHP está sendo assistido só por 2 pessoas, o amarelinho e o verde, ó, o Godofredo e a Dolores. E o curso de Word também está sendo assistido por 2 pessoas, que são o vermelho, que é o menininho de caixinha de ouro, e o verde, que é a Dolores. Eu acabei de justificar para vocês como é que funciona um relacionamento de muitos para muitos, visualizando na prática. Agora vamos colocar dados lá dentro. Como é que eu coloco dados dentro dessa tabela? A coisa, na verdade, é bem simples. Eu vou inserir registro assim como eu te ensinei nas aulas passadas. Eu vou utilizar um Insert into nessa tabela. Então eu vou botar Insert into gafanhoto assiste o curso, para eu poder inserir os dados, e eu vou colocar os dados. Por exemplo, default 2014-031-12. O que significa isso? Eu estou dizendo, esse default identifica que o meu ID do gafanhoto assiste o curso vai ser gerado automaticamente. Eu estou dizendo que um determinado gafanhoto, que é o gafanhoto 1, começou a assistir o curso 2, que são os IDs de gafanhoto, e o ID de curso, no dia 1º de março de 2014. Deu para entender? Então vamos adicionar esse dado diretamente no nosso banco. Vamos fazer lá, ó.
insert into gafanhoto assiste curso, values. Acho que eu esqueci o values lá no negócio. O values vamos colocar aqui default, sem aspas, por favor. A data vai ser 2014, março, dia 1º. Usuário 1 está fazendo o curso 2. Ctrl Enter, adicionei. Agora a gente pode dar um select aqui para ver se foi. Select asterisco from gafanhoto assiste curso. Tá vendo? Tem duas opções, gafanhoto e gafanhoto assiste curso. Quero ver esse daqui. Então eu tenho lá, ó, o gafanhoto 1 assistiu o curso 2 e começou nessa data aqui. Eu vou fazer o seguinte, vamos facilitar. Deixa eu dar uma puxada aqui para cima. Vou cadastrar algumas pessoas. Por exemplo, 2015, 12, 22, dia 22. O aluno 3 começou a assistir o curso 6. Tenho 60 alunos e tenho 30 cursos, se eu não me engano. Vou botar aqui 2014, 0101. O gafanhoto 22 começou a assistir o curso 12. E também em 2016, mês 5 e dia 12. Vou fazer outro aluno, ó. O aluno 1 também está assistindo o curso 19. Então, você viu? Criei essa relação. Vamos clicar aqui embaixo em Apply. Nunca se esqueça. Apply de novo. Finish. E agora os dados já estão cadastrados. O grande problema é o seguinte. Eu dou um select nessa minha tabela do meio, nessa minha tabela relacional, e o que aparece é um monte de número. O que eu quero é uma listagem. O nome do cara, o nome do gafanhoto, e qual curso que ele está fazendo. Isso é complicado. Por quê? Um está de um lado, o outro está de outro, e eu tenho uma tabela no meio para meio que atrapalhar. Na verdade, ela vai te ajudar. Mas o grande problema é como é que eu vou juntar isso tudo. A resposta para isso tudo são as junções. Lembra da aula passada, quando eu ensinei o join? Nós vamos usar nessa aula principalmente o inner join, que é o join tradicional. Se eu boto só join, é um inner join. A gente já viu isso anteriormente. A gente vai utilizar o conceito que a gente viu na aula passada para juntar um join no outro. Calma, tem nada muito difícil. Vamos por partes. Vamos começar com o select simples. Antes de mais nada, eu vou colocar o diagrama de entidade de relacionamento para você poder lembrar. Só que eu vou botar ele de uma maneira simplificada, só com as chaves. Então você vê aí o gafanhoto só com a sua chave primária, o curso lá do outro lado só com a chave primária e o assiste só com suas chaves estrangeiras, que é o que vai importar para a gente aqui. Vamos começar o nosso select. Vou colocar select asterisco from gafanhotos e vou colocar G como um apelido e vou juntar essa tabela de gafanhotos com o resultado do assiste. Então vou botar join gafanhoto assiste curso e vamos chamar de A, de assiste. Então o G vai ser o apelido para gafanhotos e o A vai ser o apelido para gafanhoto assiste. Se eu colocar só assim, a gente já viu na aula passada que vai dar uma bagunça tremenda. Eu preciso da cláusula on. O que gafanhoto se junta a assiste? Eu vou juntar a chave primária de gafanhoto com a chave estrangeira de assiste. Então eu vou utilizar o ID do gafanhoto com o ID gafanhoto da tabela de assiste. Então eu vou fazer o seguinte, ó, on g.id, isso é, o ID do gafanhoto, igual ao ID gafanhoto da tabela A, que é o gafanhoto assiste curso. Beleza? Vamos fazer até aí pra gente ver como é que funciona o negócio. Então vamos voltar aqui ao normal. E eu quero o seguinte aqui, ó. Vamos criar um select novo aqui. Select, asterisco, from gafanhotos, com o apelido G. Vou colocar join, que é o inner join, né? Ele vai juntar as referências dos dois com gafanhoto assiste curso. Beleza, com o apelido de A. E eu vou utilizar o on aqui para poder ligar. Vou ligar g.id com o A.id gafanhoto. Ponto e vírgula, Ctrl Enter. Ele vai me mostrar, ó, os dados do gafanhoto. E aqui, ó, eu tenho, ó, o ID do gafanhoto e o ID do curso e a data. Ó, daqui, ó, percebe aqui, ó. Selecionei aqui. Daqui para lá é o dado do assiste. Daqui para cá são os dados do gafanhoto. Vamos dar uma filtrada aqui. Eu quero mostrar somente o nome do gafanhoto. G.nome. E também quero mostrar o código do gafanhoto. ID gafanhoto. Da tabela de A. Eu vou botar também o G.id, que é o identificador do gafanhoto. Olha aqui, ó. Eu mostrei o ID do meu gafanhoto é 1. E eu peguei o ID gafanhoto lá da tabela de assiste, também veio. Vamos adicionar aqui também o ID do curso. Ctrl Enter. Então, eu tô vendo, ó. Eu tenho essa relação do ID gafanhoto, que é a ligação que eu estou utilizando. Tá vendo? Ó? Aqui é sempre igual a isso. Esse aqui tem sempre que ser igual a esse, porque eu usei o inner join.
Então eu tô dizendo aqui, ó, que Daniel Moraes tá fazendo o curso 2. Emerson Gabriel tá fazendo o curso 6. Guilherme de Souza tá fazendo o curso 12. Então eu já posso tirar até aqui o ID daqui, ó, para ficar mais claro pra gente poder entender. Vou tirar aqui. Não precisa aparecer o ID do gafanhoto. A gente já viu como é que funciona o negócio. Então, ó, Daniel Moraes tá fazendo o curso 2, Emerson Gabriel tá fazendo o curso 6, Guilherme 12 e o Daniel Moraes também, ó, tá vendo? Daniel Moraes tá 2 vezes. Vamos colocar isso aqui em ordem de order by gafanhoto.nome. Ó, o Daniel Moraes tá fazendo 2 cursos, o 2 e o 19, o Emerson Gabriel tá fazendo um curso e o Guilherme Souza tá fazendo um curso também. Só que aí, Guanabara, eu não quero o código do curso, eu quero o nome do curso. E o nome do curso tá numa terceira tabela. Como é que eu faço para puxar o nome do curso lá da outra tabela? Faz mais um join, meu querido. Acompanha aqui contigo, vamos passo a passo. Então nós paramos nesse momento aqui. Eu juntei o ID do gafanhoto com o ID do gafanhoto que tá lá na tabela assist. Agora eu vou ter que pegar os dados lá do curso, lá da direita. Então eu vou usar mais um join. Então eu vou dar um join. Nesse join, eu vou dar um join com cursos. E eu também tenho que dizer o on. Como é que eu vou montar esse on? Eu quero que o ID do curso se junte com o ID do curso de assist. Então eu vou relacionar chave primária com chave estrangeira de novo. Então eu vou fazer assim, ó, on. O ID do curso do assist vai ser igual ao ID do curso do curso. Ficou confuso? Vamos na prática que agora você entende. Então nesse ponto eu estou mostrando somente o ID do curso aqui. Mas eu quero mostrar o nome do curso. Como é que eu faço? Tem que vir aqui depois desse on e vou fazer um join, desce order by, tá? Com cursos. Vou dar o apelido de C, o on. Aí eu posso escolher qualquer um dos lados. Vou fazer aqui C.id curso igual a A.id curso. Fiz a junção aqui. Então a ideia é essa. Com esse join eu consigo juntar os dois. Vamos ver se isso funciona. Então coloquei aqui, ó, CID curso, AID curso, Ctrl Enter. Ele deu um erro aqui, dizendo que ID curso é ambíguo. Ah, sim, calma aí. Aqui eu botei só ID curso, ó. Tem que botar A.id curso. Porque eu tenho ID curso nas duas. Do Ctrl Enter, agora funcionou. Então tem aqui, ó. Se você só dá Ctrl Enter, ele não mostrou o nome do curso. Isso porque você não fez aqui mostrar o nome do curso ainda. Vou colocar aqui C.nome. Eu vou mostrar o nome do curso. Aqui é nome do gafanhoto, aqui é nome do curso. Ctrl Enter. Agora eu tenho, ó. Daniel Moraes está fazendo algoritmo e redes. Emerson Gabriel está fazendo MySQL. Guilherme de Souza está fazendo C++. Viu? Agora eu estou conseguindo puxar dado de 3 tabelas. Com isso, eu precisei usar os 2 joins. Esse tipo de conceito já é um pouquinho mais complexo e já começa a entrar no mais difícil do MySQL. E é por isso que a gente encerra o curso por aqui. Eu mostrei para você a maioria das coisas que o MySQL tem de fundamental. A gente viu o início de modelo relacional. Isso é, a gente viu quase tudo do básico de banco de dados. É claro que eu volto a dizer, com esse curso, você consegue criar bancos de dados simples e até mesmo intermediários. Mas se você precisar de bancos de dados mais avançados, você vai ter que se aprofundar no conceito, vai ter que estudar mais sobre o modelo relacional, mais um pouco sobre tipos de atributo, mais relacionamentos, criar relacionamentos ternários. Então, você tem muito mais coisa para aprender. Esse curso é um curso introdutório de banco de dados com MySQL. Eu espero sinceramente, de coração, que eu tenha te ajudado, que eu tenha colaborado para o seu aprendizado, que eu tenha te mostrado de uma maneira um pouco mais divertida, um pouco mais descontraída, um pouco diferente daquela que o seu professor utilizou em sala de aula. Eu fico muito feliz em receber os relatos, a galera que chega para mim e fala, pô, Guanabara, você me ajudou pra caramba, eu não estava entendendo tal conceito e agora eu consigo entender. Eu fico muito feliz. E a forma de pedir o seu agradecimento é sempre você se manter aqui no curso em vídeo. Se inscrever no canal só por se inscrever não serve de nada pra mim. Eu poderia chegar e falar assim, olha só, vamos fazer uma promoção aqui e tal, eu quero inscritos, chama sua avó, seu avô, seu tio, sua tia. Tá, mas eles não estão interessados no que eu tô falando. Então eu preciso de inscritos ativos. Eu preciso de inscritos que sempre assistam nossos vídeos. O que você faz um canal crescer não é só se inscrevendo nele, é assistindo os vídeos dele, é valorizando as propagandas que estão aparecendo, é dando view em vídeos que... Ah, não, esse curso aqui eu não quero fazer agora. Dá um view, vê se você consegue pelo menos dar uma introdução ao conceito. A gente tá fazendo agora outros tipos de vídeo. Eu tô fazendo o curso de Vídeo Responde, a gente tá fazendo aqueles vlogs de viagem, onde você acompanha o meu dia a dia, as coisas que eu faço. Então, eu quero muito convidar você a se tornar um frequente visitante
do Curso em Vídeo, do canal do Curso em Vídeo no YouTube. Você pode ter certeza que você vai fazer com que o curso cresça, com que o canal cresça e a gente consiga cada vez mais anunciantes e conseguindo cada vez mais anunciantes, vai ter cada vez mais curso. Mais uma vez eu me despeço aqui, mas não fica aquela sensação de tristeza, fica uma sensação de realização, aquela sensação de eu ter conseguido fazer um curso com 16 aulas que você pode ter certeza, foi a melhor qualidade que eu consegui proporcionar a você. Eu fiz um esforço tremendo, a gente começou a gravação com um monte de barulho, um monte de obra. Graças a Deus essa obra acabou. Eu tô gravando essa 16ª aula, olha o silêncio. Ouça o silêncio. Mas eu me esforcei ao máximo possível. Me desculpa se ficou faltando alguma coisa, me desculpa se algum conceito você não conseguiu entender direito. Assiste a aula de novo, consulte o seu professor. O seu professor ele não é inútil. Eu nunca disse isso, muito pelo contrário, eu sempre valorizei muitos professores. Professor, quer utilizar esse material? Tá lá no site, no cursoemvideo.com. Lá você vai poder baixar os slides, acessar tudo bonitinho. Você pode utilizar o meu conteúdo, você pode utilizar a minha aula, meus vídeos na sua sala de aula, contanto que seja mantido. Você não pode baixar a aula e entregar para os seus alunos, mas manda o link para eles, fala que eles assistam, passa como trabalho de casa. Gafanhotos, assistam, valorizem o seu professor, esse cara que mostra o curso para vocês. E se você é um gafanhoto que descobriu o curso e seu professor provavelmente não sabe, mostre pro seu professor também. Vamos fazer o caminho duplo aqui. O professor mostra para o aluno mostra para o professor, e a gente cresce, a gente evolui e com certeza eu estou contribuindo para um melhor ensino na área de tecnologia. Pelo menos eu estou tentando fazer isso. Mais uma vez eu me despeço. Dessa vez a gente vai voltar com outros tipos de curso, com outros tipos de conteúdo. Me dá aquela tristezinha no coração de eu não poder mais gravar nenhuma aula de banco de dados. Estamos nos despedindo, infelizmente, do Godofredo, da Dolores e da Godolores, aquela coisa linda de tio. E é assim que eu encerro o curso em vídeo de banco de dados. A gente se vê na próxima. Espero que vocês gostem. Tem uma coisa bem legal nesse próximo curso que está saindo. A gente vai começar uma série nova, um novo assunto. As aulas já estão sendo gravadas, mas eu vou guardar a surpresa porque vai ser bem legal. Queria agradecer aqui a todo mundo que, com seu esforço, ajuda o curso em vídeo. Queria agradecer aqui o Yuri, o Ariel, que fazem os cortes nas aulas. Essa aula está sendo cortada pelo Yuri. Forte abraço, Yuri. Queria também agradecer a todas essas coisas visuais que acontecem na tela. Quero agradecer o Ramon e a Ainá, que são os nossos animadores, os nossos finalizadores, os riscos que aparecem na tela. Tudo isso foi produzido por uma equipe. A coisa não foi... eu não comprei um pacote de animação, até porque esses pacotes não existem com essa qualidade que a gente produz aqui. Então, valorize mesmo a produção de conteúdo independente que a gente está fazendo aqui no Curso em Vídeo. Forte abraço, pequeno gafanhoto. Estude sempre, nunca pare de estudar. A gente se vê no próximo curso com muito mais informação para vocês. Um forte abraço e até o próximo curso. Assista nossos cursos sempre pela playlist.